Bom dia, igreja vencedora, a noiva amada do Senhor, a quem o Senhor foi na cruz do Calvário e entregou sua vida em nosso favor. Ele preparou a sua igreja e o noivo está buscando, está voltando para nos buscar. Ele volta, ele está próximo e ele ama a igreja que se reúne e louva o nome dele, louva-o com amor, com o seu espírito e de todo o seu coração. Em breve ele virá nos buscar, bem em breve, porque já ouvimos as notícias, como a Bíblia diz, quando vocês ouvirem notícias de rumores de guerras e de guerras, se aproxima o meu retorno. Então, amados do Senhor, nós como igreja do Pai, nós nos submetemos ao seu chamado, à sua convocação, para nos moldar segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito, para que o vento do Espírito nos leve para onde ele quiser, aguardando o retorno do nosso Rei. Amém? A ele honra, poder e majestade para todos sempre. Glorifiquemos o nome do nosso Rei. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você está aqui e você escolheu a melhor parte. Você não escolheu a cama, o travesseiro, a praia, a reunião familiar. Você escolheu, em primeiro lugar, o reino de Deus. Está em sua casa glorificando o nome dele. Porque domingo é o dia do Senhor. E a nossa primazia tem que ser dele. Somente dele. Amém? O título do nosso culto hoje é A Comunhão com Deus. 1 de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Oremos ao Pai. Pai amado e bendito Deus de poder e glória. Pai, o ambiente está pronto para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença. Fala conosco, Senhor. Fala conosco da sua maneira peculiar, Senhor. Cada um de nós aguardamos, Senhor, as suas instruções. Muito obrigado, Senhor. Nós lhe somos gratos, Senhor, por todos os teus benefícios. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. O crente verdadeiro não é aquele que esconde seus pecados, nem os justifica, mas os que confessa a Deus para receber perdão e purificação. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Vejamos isso em Isaías 59:2, que diz: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvidos. Então a única condição para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer seu pecado e confessá-lo. Então, antes de termos comunhão com Deus, precisamos ser o quê? Perdoados e purificados. E vejamos 3 verdades sublimes desse assunto. Qual é a condição do perdão? Se confessarmos. O que é confessar pecados? É concordar com Deus que pecamos, que somos pecadores e que temos cometido pecados,
e assim verbalizamos essa concordância com tristeza e com pesar. Em vez de negar o pecado e escondê-lo, devemos admitir nossa culpa e confessar o nosso pecado. Segunda verdade é a base do perdão. Qual é a base do perdão? Ele é fiel e justo. A garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel e justo de Deus. A segurança da salvação não está edificada sobre o frágil alicerce da confiança humana, mas sobre a rocha firme da pessoa divina e de suas promessas. Deus é fiel às suas promessas, é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados que Jesus carregou sobre o corpo no madeiro. Deus é fiel para perdoar, porque Ele cumpre com a sua aliança e a sua promessa de perdoar os nossos pecados e não se lembrar mais deles. Jeremias 31 e 34 diz assim: porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade, não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Então, Hebreus 8,12 diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. E Hebreus 10,17 diz: conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. O juiz de toda a terra apaga o pecado. A cruz é, de fato, absolutamente a única base moral sobre a qual ele pode perdoar o pecado, pois ali o sangue de Jesus, seu Filho, foi derramado para que ele pudesse ser a propiciação por nossos pecados. 1 de João 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Vejam que o que ele quer dizer é que em Cristo nós somos separados em Cristo e separados do mundo. Então a nossa vida de crentes, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, dando testemunho de boa fé, de boa consciência, de um andar na palavra, esse agrada a Deus. Aí, dessa forma, estamos livres de todo pecado. É dessa forma é que você vai poder identificar quem é filho de Deus. É o esforço que se faz para se livrar daquilo que nos condena diante de Deus. Ele nos perdoou de uma vez por toda. Então isso quer dizer que de uma vez por todas foi cancelado os nossos pecados e que nós não devemos mais andar como velha criatura. Terceira verdade é a posse do perdão. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Deus lava por fora e purifica por dentro. Ele não coloca mais nossos pecados em nossa conta, que quer dizer o lado judicial. Deus limpa e purifica o lado pessoal. O verbo perdoar descreve o ato de cancelar uma dívida e pagar pelo devedor. Purificar se refere a fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com ele. E isso é muito sério. A nossa vida de cristão, eu confessei Jesus como Senhor. Ele é o meu Senhor e nada me faltará. E continua na vida errada.
andando como se fosse... Ele diz que é crente, mas as suas ações não dizem que eles são. Essas pessoas dizem, não, Deus é bom. Só Deus tem o poder de me julgar. É a frase predileta para quem gosta, permanece no pecado. Só Deus pode me julgar. Eu cansei de ouvir isso. Então há razões imperativas para uma vida pura. 1 de João 3, de 1 a 10, diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece e nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Então, a marca do cristão é o amor. E João finca as estacas em uma verdadeira vida cristã. E nós podemos ver isso em 4 preciosas verdades. O grande amor de Deus. 1 de João 1:3. Vede que imenso amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por este motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. A motivação para uma vida de pureza começa com Deus e não com o homem. É pela contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade. É por causa desse grande amor. João chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem a grandeza do amor do Pai. 1 de João 3, 1a diz assim: vede, olha o que João alerta a igreja, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai.
Trata-se de um amor eterno. Não é qualquer amorzinho. Não é um amor de novela. Trata-se de um amor eterno, imenso e sacrificial. O amor do Pai, ele é gracioso e altruísta. É um amor explícito, ativo e íntimo. É o elo entre aquele que dá e o que recebe. O amor de Deus pode ser visto porque foi regiamente demonstrado. 1 de João 3, 1b e 2 diz assim: a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olhamos para o passado e vemos a bênção da filiação. Olha, a ponto de sermos chamados, tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Acabou. Somos filhos de Deus. Então, olhando para o presente, vemos a bênção da apropriação da filiação. Olha, amados, esta é a bênção. Agora somos filhos de Deus. E olhando para o futuro, vemos a bênção da glorificação. Sabemos, olha, ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. É a bênção da glorificação. O grande amor de Deus deve ser correspondido com uma vida de pureza. Então, o que nós temos que fazer? Matar a nossa carne a todo tempo. A todo tempo. Difícil tarefa. 1 de João 3,3, difícil, porém não impossível. E todo o que tem nele essa plena confiança. Você tem plena confiança que Jesus te amou com amor eterno e que você hoje é filho de Deus? Então, temos essa plena confiança. Todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nós estamos aprendendo a ser filhos de Deus, aprendendo a andar como filhos da luz. Esse é um trabalho, assim, olha, de glória em glória, de glória em glória. É de uma maneira que todos possam. É um trabalho de formiguinha. Sabe como? Todo dia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Somos membro da família de Deus. Seu herdeiro, nós somos membros da família de Deus, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Devemos nos apropriar dessa filiação e viver como filhos de Deus, que somos. Nós somos filhos de Deus. E a segunda verdade, a grande obra de Deus. Qual foi a grande obra de Deus? O Filho. O Filho. 1 de João 3, 5 e 8. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. A igreja está compreendendo o filtro da palavra? O filtro da palavra é que você entenda
que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, pagar o nosso preço, e aquele que vive habitualmente pecando é do diabo. É a palavra que diz. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, por que praticamos as obras do diabo? Se ele se manifestou para tirar os nossos pecados, lavar os nossos pecados, para nos dar uma identidade nova, filhos de Deus, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, seremos ainda glorificados. Então não pratiquemos as obras de Satanás. Estão compreendendo? Então vamos seguindo. Então a base para um viver santo está fincado na obra de Cristo e já realizou em sua primeira manifestação. E se consumará em sua segunda vinda, quando ele virá em glória. A obra de Deus, o Filho, pode ser descrita de duas maneiras. A primeira é Jesus se manifestou para tirar os pecados. E Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8b diz assim: para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, o pai do pecado. Então não vivamos mais no pecado, nas obras do mal. O pecado gera morte e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é assassino, ladrão, mentiroso, enganador, tentador e destruidor. Ele é a serpente sedutora e o dragão devorador. Nós não somos dele. Jesus desbancou os principados e potestades na cruz do Calvário. Ele foi ali, pá, acabou com tudo. Ele triunfou sobre o diabo e suas hostes. Ele expôs os principados e potestades aonde? Ao desprezo. Ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo continua agindo, mas ele já foi derrotado. E em Cristo podemos escapar de sua tirania. Em Cristo nós podemos. A terceira verdade, que é a grande malignidade do pecado, que 1 de João 3, 4, 5, 6 e 8 diz assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei de Deus, da lei divina. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olhe, aquele que permanece em Deus não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, todo mundo tem uma fraqueza e você sabe aonde tem que trabalhar. Então, se você ainda não trabalhou a sua fraqueza, a palavra diz
que se você vive continuamente no pecado, você nunca viu Deus, nem o conheceu. Então vamos tratar essa questão, porque ele vem. Ele vem. Ele vem montado no seu cavalo branco, ele vem buscar a sua igreja. E aquele que não fez morrer a sua natureza terrena, aquele que ficou costumeiramente pecando, porque ele é o quê? Ele veio matar, roubar, destruir, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é enganador. Então, se em algumas coisas dessas que estão aqui, você tem fraqueza e costumeiramente pratica, é bom avaliar e voltar atrás, retroceda, peça perdão, se levante, dê uma guinada na tua vida, para que a lei do Senhor esteja na tua vida e você seja visto como homem e mulher de Deus. Eu prego isso para mim, em especial, sempre. A essência do pecado é a ilegalidade. O pecado não é apenas uma falha negativa, uma injustiça ou falta de retidão, mas é uma ativa. Olha a gravidade. O pecado é a essência da ativa rebelião contra a vontade de Deus. É uma violação à sua santa lei. Vede que gravidade é isso. O pecado é rebelião contra a palavra, contra a lei do Senhor. A ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo. E toda vez que um filho de Deus peca, está se levantando contra Cristo e mostrando que entende ou não dá o devido valor ao que Jesus fez por ele na cruz. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados, seria correto reter e mantê-los? Se o pecado demandou do Pai a entrega do Filho à morte na cruz, então podemos considerá-lo inócuo e desculpável? Isso é impossível. Isto é impossível. Por definição, Jesus e pecado jamais podem estar juntos. Ou você é de um, ou você é de outro. Disso resulta que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Pecar é obedecer ao que peca desde o princípio. Simples assim. O diabo, em lugar de obedecer a Deus, só por meio do sangue de Jesus podemos ter vitória sobre o pecado. O pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Não podemos lavar-nos a nós mesmos. O injusto não pode justificar-se a si mesmo. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Somente o sangue de Cristo pode nos lavar de todo pecado. A quarta verdade é que a grande impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. 1 de João 3, do 7 ao 10. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Não fica lá no oculto, tramando contra o irmão, tramando em como se dá bem,
porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quando o filho de Deus peca, ele se atordoa. Ele corre para os pés da cruz e pede misericórdia a Deus. E larga e abandona o pecado. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Para João, o fazer é a prova de ser. Imitamos a Deus pela prática da justiça. Deus é justo. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 de João 2,9. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. E Jesus é justo. 1 de João 2,1 diz: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é nascido de Deus é justo mediante a obra substitutiva de Cristo e a imputação de sua justiça. Por conseguinte, vive na prática da justiça. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado identificam nossa paternidade. Olha, eu vou repetir. A prática da justiça e a prática do pecado identificam a nossa paternidade. Os que são filhos de Deus praticam justiça, e os que são filhos do diabo praticam o pecado. Não somos o que falamos, mas o que fazemos. Não é o nosso discurso que nos torna filhos de Deus. Hoje, eu confessei Jesus como Senhor e saio e vou para a igreja com a minha Bíblia na mão. Mas o que eu faço depois disso? É isso que vai dizer de quem eu sou. Não é o nosso discurso que nos torna filhos de Deus, mas provamos a nossa filiação divina pelas nossas obras. Pelas nossas obras. O cristão não pode viver na prática e no hábito do pecado. O cristão não pode viver deliberada e insistentemente no pecado. O pecado deliberado, olha, é uma conspiração contra o amor do Pai. O pecado é uma conspiração contra o amor do Pai. Contra o sacrifício expiatório do Filho. Contra a obra regeneradora do Espírito Santo. A maneira de conhecer os verdadeiros cristãos é pela sua conduta moral. A Bíblia diz que pelos frutos é que se conhece a árvore. Então, amada igreja, abençoada igreja, a igreja eleita, a igreja que está lá nos pergaminhos de Deus, arrolada no Santo dos Santos, levemos, portanto, uma vida pura. Amém? 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 Assim disse o Senhor, para a glória de Deus.
Oremos ao nosso Deus e Pai. Nosso Criador, eterno Deus, te exaltamos, Senhor, Cordeiro Santo de Deus, por tão grande amor, Pai, que o Senhor nos demonstrou e que o Senhor nos acolheu. Sabemos, Senhor, que estamos acolhidos debaixo das tuas asas e que não há amor maior do que o teu. Foi na cruz que o Senhor verteu o teu sangue e pagou o nosso pecado e nos trouxe para junto de si. O Senhor nosso Deus nos justificou. Em breve irá nos glorificar, porque seremos semelhante ao grande Rei da Glória. E o que te daremos por tantos benefícios, senão a obediência e a prática de sermos chamados filhos do Altíssimo. Guarda a nossa vida, Senhor. Proteja-nos, nos dê força, coragem, ousadia, Pai, para praticar, Pai, as boas obras e manter firme confissão que somos de Deus e que o diabo não tem nenhuma legalidade sobre nós, que o teu poder e o teu sangue estão sobre nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que tem comunhão com Deus, tendo uma vida pura, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.